Falar aqui do Apocalipse no capítulo 19, porque algumas pessoas vêm fazendo uma confusão danada, dizendo que Jesus tinha uma tatuagem, que por isso elas têm que fazer tatuagem. Primeiro ponto, eu não sou nada contra tatuagem, né? Cada um que faça a sua, se quiser fazer. Agora, pegar esse texto para forçar uma interpretação, aí não. Eu uso o meu canal para explicar, para tentar esclarecer algumas coisas. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 diz assim: da sua boca saía uma espada aguda. Será que tinha uma espada na boca de Jesus? Será que você não percebe, como leitor, que estamos diante de um texto simbólico? Atenção, todo texto simbólico ele será conotativo. O texto simbólico é conotativo. Todo texto literal ele será denotativo. Então, se você estiver diante de um texto literal, você vai dizer: esse texto aqui é denotativo. Se você estiver diante de um texto que tenha metáforas, metonímia, hipérbole, que é uma figura de linguagem que vai mostrar o exagero, eufemismo, que vai abrandar, suavizar uma expressão, aqui eu vou falar do eufemismo já já, você estará diante de um texto conotativo. E todo texto que é literal, por exemplo, ele quebrou lá a perna e quebrou de verdade aquela perna, esse texto é denotativo. E saía da sua boca uma espada aguda para ferir todas as nações. Ele regerá com vara de ferro. Quem? As nações. Será que Jesus tem uma vara de ferro mesmo para bater nas nações? Quem leva esse texto para a literalidade está dando tiro no pé. Está dizendo: eu não sei interpretar um texto. Eu não sei o que é a diferença de um texto conotativo e denotativo. É isso que está acontecendo. Não é? Ele é o mesmo que pisa o lagar do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será que na coxa de Jesus tem mesmo essa tatuagem? Se tudo que eu li até agora é simbólico, aqui também é simbólico. Né? É simbólico isso aqui. Agora olha que interessante. Nem sempre os textos são simbólicos. Às vezes os textos são denotativos. Em Gênesis, no capítulo 24, nós temos aqui: e era Abraão já velho, adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então nós temos aqui um texto denotativo. Esse texto é literal. Realmente o moço colocou a mão ali. Agora, onde esse moço colocou a mão? É aí que está uma curiosidade, né? Onde ele colocou a mão. Colocar a mão sob a coxa era uma forma usada para juramento. Vê também Gênesis capítulo 47, versículo 29. Então era uma forma de juramento. Onde Jacó, velho e perto de morrer, pede para José fazê-lo. De acordo com o idioma bíblico, as crianças saíam da coxa do pai. Gênesis 46, 26. Opa, aqui já mudou. Então, às vezes, a coxa será coxa mesmo, que é texto denotativo, e às vezes será simbólico, texto conotativo. Por quê? Se saía das coxas, o que é que sai das coxas? É um eufemismo para pênis. Em Êxodo, no capítulo 1, versículo 5, almas que emanavam da coxa de Jacó. Ó, figura de linguagem, até poético isso, emanava da coxa de Jacó. Se você procedeu como ser humano, você procedeu do pênis. De uma relação entre marido e mulher, entre homem e mulher, e aí concebeu, saiu do pênis, né? Que mais? Daí o termo coxa, em Juízes no capítulo 8, versículo 30, né? Também. Daí o termo coxa seria um eufemismo para o órgão procriador. Portanto, quem fazia o juramento teria que colocar a mão na virilha ou nas regiões das genitais, aos genitais, né? Próximo aos órgãos genitais ou até mesmo na genitália. Tem um rabino que é bem respeitado lá em Israel, que é o Rashi, que ele fala que o moço de Abraão colocou a mão na circuncisão de Abraão. Nessa passagem. Onde é que fica a circuncisão de um judeu? Fica na glande peniana. Na glande peniana. É ali, na cabecinha mesmo. Viu? É ali. Então tem textos que o escritor bíblico ele vai suavizar pelo impacto da leitura dos leitores, porque trata-se de um texto sagrado. E todo texto sagrado, ainda mais naqueles tempos, eles eram regidos e orquestrados
por tabus linguísticos. E todo tabu linguístico tem como natureza pegar empréstimo, por exemplo, de uma figura de linguagem que é o eufemismo. Quando você lê Cantares de Salomão, no capítulo 7, versículo 2 a seguir, quão belos são os teus pés nos sapatos, ó filha dos príncipes, as tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artistas. Você acha mesmo que o Salomão estava falando só da coxa de Sulamita? Ele estava falando de tudo, meu amigo. Ele estava falando da papada, ele estava falando daquela coisa linda, ele estava falando da genitália dela. Só que como é um texto bíblico, ele foi lá e poetizou. Não é? Poetizou. Então, respondendo aqui essa questão, o Apocalipse no capítulo 19 não é um texto denotativo. Não é um texto literal, que nos remete à literalidade. É um texto conotativo, é um texto simbólico, uma vez que na boca de Jesus não tem uma espada, uma vez que ele não tem uma vara de ferro. E se para esses dois casos que precedem o versículo 16, que vai falar da coxa, se esses dois casos aqui citados, nós temos peso simbólico, por que que é literal? É simbólico também. Então não erre mais. Tá aí esse vídeo. Comente, concorde, discorde, viralize esse vídeo aí.